Que Bíblia eu devo comprar? Chego na livraria, tem inúmeras Bíblias, capas, cores, nomes diferentes, e qual que eu devo comprar? Bíblia não é só Bíblia? Bom, na verdade mas temos que ponderar algumas questões. Primeiro, eu não posso ignorar que existe um interesse comercial em vender essas Bíblias. Então começa a surgir Bíblias de interesse para alcançar pequenos grupos. E aí você tem Bíblia da mulher, do homem, do adolescente, do avó, do pregador, do missionário, do mensageiro, do discipulador e por aí vai. Essas Bíblias contêm pequenos verbetes, artigos, histórias que vão de encontro à proposta do título, avó, adolescente, jovens, mas isso não é essencial. De qualquer forma, eu não vejo problema em comprar uma Bíblia de adolescente para adolescente, tem uma capa mais interessante, aquela avó que é o primeiro neto, né? Eu vou lá e compro a Bíblia da avó e presenteio a avó, você agora é avó, tá aqui a Bíblia da avó para a senhora, para você. Tem nada não, pode comprar. Só que tem outra questão. Existem muitas traduções bíblicas e as traduções devem ser revisadas sempre, por causa de um processo chamado de entropia. Porque a tradução ela perde a data de validade, vamos falar assim. A língua é muito dinâmica, ela muda todo dia, evolui, palavras ganham e perdem significado muito rápido, e com isso é necessário revisar a tradução. Se alguém duvida disso, tenta pegar aí um Machado de Assis original, um Luís de Camões, e vai ler do jeitinho que o Machado de Assis escreveu. Aquele F com PH, aquelas palavras que hoje não se fala mais. O vós sois, que parece que só algumas Bíblias mantêm. O vocês são, é o que dizemos na rua, e o vós sois já está ultrapassado, então sofre esse processo de entropia. Então, por causa disso, as traduções são revisadas. Mas outra questão fundamental é o método de tradução, e aqui é que está a chave que nós precisamos considerar. Existe um método, basicamente dois. Um deles é a correspondência formal. É a tradução ao pé da letra. Então, no mesmo tempo verbal, na mesma quantidade de palavras, na medida do possível, o tradutor vai fazer essa tradução assim, observando ao máximo possível o pé da letra, o modo como foi escrito. Aí eu tenho traduções clássicas da Bíblia, como a do Almeida. E existe o método de correspondência dinâmica. Esse método ele é mais preocupado no entendimento do texto. Ou seja, eu pego o texto original, leio e penso qual frase, qual palavra eu vou dizer que o leitor de hoje vai entender a mesma coisa. Então, quando eu tenho um método de correspondência formal, ou seja, ao pé da letra, eu sou bem fiel ao texto original, mas eu acabo sendo infiel ao entendimento do texto, porque quem lê pode não entender as palavras, a classe de palavras utilizada. Quando eu uso o método de correspondência dinâmica, eu sou infiel ao texto original, mas sou fiel ao entendimento do texto. Quem lê vai entender. Então vocês podem ver que os dois métodos são falhos em algum momento. Agora, qual que eu recomendo para você? Bom, para quem é estudante de teologia, quer entender a fundo, sugiro correspondência formal, porque ela vai de encontro ao texto original de modo mais fiel ao texto, ao modo como foi escrito. E cabe ao estudante aprofundar no texto, em palavras originais, então entender o que está escrito. Agora, se você é um novo convertido, é alguém que quer ler a Bíblia e entender sem grandes problemas com palavras e traduções, uma leitura de correspondência dinâmica. Agora, eu evito dar nome aos bois para não fazer comercial de nenhuma Bíblia, mas nesse vídeo não vai ter jeito. Quem quer fazer uma leitura retórica clássica da Bíblia, você pode usar a Almeida, Corrigida e Fiel, Revista e Corrigida, Tradução Brasileira, que é uma Bíblia excelente nisso. Mas as classes de palavras podem ser difíceis de entender para algumas pessoas. Se você quer uma leitura simples da Bíblia, leu e entendeu, existe a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia A Mensagem
E a Bíblia Viva, né, que sofre algumas críticas, mas é uma boa Bíblia nesse sentido. A Bíblia NVI, a Nova Versão Internacional, ela tenta caminhar entre os dois métodos. Ela parte da correspondência formal, ou seja, ao pé da letra, mas quando complica muito a tradução, ela usa uma gotinha, um tempero, vamos dizer assim, de correspondência dinâmica para facilitar o entendimento. Então, quem quer uma leitura clássica, vai para o Almeida, revista corrigida, revista atualizada, corrigida e fiel. Quem quer uma tradução mais com cara de tradução livre, bem fácil de entender, NTLH, a mensagem. Quem quer caminhar entre as duas, a NVI é uma boa opção. Quando alguém me pede uma dica, eu sempre digo, é novo convertido, quer ler e entender? Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. É estudante de teologia, quer aprender? Traduções do Almeida. Mas tem outra questão, dá uma olhada na sua igreja e vê quais Bíblias que a maioria usa, para você não ficar perdido lá na tradução, porque traduções diferentes podem complicar. Mas tirando isso, é somente ler a Bíblia e aprender com ela. E traduções, é isso mesmo, não tem como escapar. Então, tá aqui a recomendação desse canal. Obrigado.